Pois é, tem uma informação adicional aqui, Dávila, que há inclusive a ideia de mudar o instrumento. Abandona o projeto de lei e tenta votar uma proposta de emenda à Constituição, que na verdade é um desafio maior, porque você precisa de 3/5 da Casa Legislativa, mas que você não precisa da sanção do presidente. Então você foge da sanção do presidente da República, né? Em havendo a aprovação nas duas casas, o próprio Congresso acaba promulgando, Dávila. Bom, aí vai demorar mais ainda, Canhato, pra você conseguir o número suficiente de votos para aprovar uma emenda constitucional e tem que passar pela Câmara e pelo Senado, aí vai demorar mais ainda. Então, mas não é uma questão de demorar, é a questão do princípio, isso é que é importante. Não pode ser visto como uma questão oportunista para resolver um problema de curto prazo. Porque essa história do fórum privilegiado saiu da gaveta por causa das arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal e ninguém hoje quer cair nas garras do Supremo Tribunal Federal. Mas não é por convicção que é uma aberração ter uma justiça para privilegiados. Isso já existe há muito tempo. Aliás, ela foi criada justamente para isso, para que os parlamentares, as pessoas que ocupam cargos públicos, não fossem julgados na primeira instância por qualquer juiz que poderia inviabilizar o mandato, a pessoa. Então, assim, foi exatamente este o motivo que criaram já esse negócio que não existe em nenhum outro lugar do mundo, só aqui. Então, o ponto é o seguinte, nós temos de entender que precisa acabar com privilégios no Brasil, seja justiça, seja super salário. Aliás, a gente vai ter uma grande comissão para acabar com todos os privilégios, dá uma de Milei, né? A canetada acaba com todo o privilégio. Não vai ter mais super salário, não vai ter mais todos os benefícios que qualquer pessoa na alta elite da burocracia ou da política brasileira tem acesso e o resto dos mortais nunca tiveram nenhum acesso a isso. Então é isso que precisa fazer. Então eu entendo, Canhato, que se for emenda constitucional, vai demorar ainda mais para conseguir os votos necessários. O fato é que tudo vai demorar. A história de que tem um fast track para aprovar rápido uma medida dessa é uma ilusão. E uma ilusão que, como eu disse, só aumenta a descrença e a confiança do povo no Congresso e nos políticos. Pois é, ainda que o fim do foro privilegiado agrade a parlamentares de todos os espectros políticos, tem aquela questão que envolve a divulgação, né? Será que parlamentares de centro-esquerda e de esquerda assumiriam isso? Talvez no fundo até seja um benefício enorme, mas qual seria o recado para a sua base? Enfim, Mota, a avaliação é que essa PEC da blindagem, como alguns têm chamado, poderia abrir caminho para a anistia e, olhando para o Senado Federal, até para a votação de um impedimento de algum ministro da Suprema Corte. Canhato, há muito mais por trás desse assunto do que a gente consegue saber. Então, todos os comentários que a gente faz aqui ficam limitados por essa falta de conhecimento. Mas eu me pergunto, se o Congresso Nacional resolvesse tomar alguma medida que pudesse ser que pudesse desagradar ao judiciário, mas se fossem muitos parlamentares, o número de parlamentares não significaria em si uma proteção para o Congresso Nacional? Me parece que sim. Eu tenho dificuldade de achar que uma medida como essa vai liberar as convicções escondidas que estão dentro de muitos parlamentares. Eu quero lembrar um outro ponto também, de novo, operando dentro dessa nuvem de ignorância em que a gente está operando aqui. E a justiça eleitoral? Esses deputados também não são reféns da justiça eleitoral? O que adianta acabar o foro privilegiado se hoje, no Brasil, qualquer parlamentar pode amanhã perder o seu mandato por causa de um comentário, de um gesto, de uma piada? Então, eles não vão continuar reféns de qualquer jeito da justiça eleitoral, da sua extensa legislação, da jurisprudência que muda toda hora. Então, eu acho que o deputado que realmente tem senso de missão, que tem convicção, esse deputado está disposto a correr riscos para honrar a missão que o colocou lá. Tanto é que vários desses deputados estão agora mesmo correndo esses riscos e sofrendo as consequências. A gente já viu recentemente
vários casos de deputados que foram ameaçados de processo ou de coisa pior, por terem exercido nada mais do que as prerrogativas do seu cargo. Então, eu acho que quem quer fazer a diferença pode fazer a diferença agora. Eu nunca vi uma oportunidade tão boa para os políticos do Congresso Nacional mostrarem aos eleitores o seu trabalho. Essa é a hora para surgirem políticos de extrema grandeza aqui no Brasil. Esse é o caminho. E não ficar apostando em mudanças legislativas que ninguém sabe se essas mudanças mesmo não vão ser declaradas inconstitucionais no dia seguinte. E aí, imagine como é que vai ficar a situação do Congresso. A gente vai virar a página, só tem um último comentário, vou passar para o Cristiano Beraldo, porque em cima do que o Dávila, do que o Mota trouxeram sobre essa situação, enfim, e talvez um cenário até cômodo, né, Beraldo, para alguns parlamentares que dizem o seguinte, ou que pensam o seguinte, não, é verdade, a gente tem que mudar, mas eu vou esperar a aprovação desse projeto. E eles sabem, no fundo, que não vai dar tempo, assim como o Dávila disse, né? Não precisa o Dávila vir aqui fazer essas contas rápidas para dizer que não vai dar tempo. Eles sabem qual é o rito legislativo, como é a tramitação. No fundo, eles sabem que não vai dar tempo. Então, não adianta vender ilusões, porque todos têm convicção de que a chance é mínima de um projeto como esse vingar. E aí, talvez o grande público tenha que dar alguns passos para trás e aí fazer a reflexão. Poxa, vocês não fizeram nada até agora ou fizeram muito pouco. Talvez a cobrança seja essa, né? Houve uma iniciativa consistente até aqui ou é preciso questionar também o papel dos parlamentares? Chegamos até esse momento, né, Beraldo? Pois é, mas vamos lá. Precisamos lembrar também, Dávila, que a aprovação da reforma tributária se deu num rito completamente inusitado. Do dia para a noite, de repente, o Brasil parecia que teria ali a oportunidade de resolver todos os seus problemas tributários, mas eis que então, quando amanheceu o dia e as pessoas foram se inteirar do que havia sido aprovado, a gente viu que o que aconteceu foi a aprovação de uma série de privilégios, uma série de benefícios para os amigos, foi o Brasil se colocando numa situação vergonhosa, que de uma certa forma é até pior do que temos hoje. Então, a única maneira de avançar um projeto com a rapidez da reforma tributária é se esse projeto for do interesse, especialmente se for interesse escuso, dos parlamentares. Aí, na calada da noite, de repente a gente amanhece e, opa, acabou o foro privilegiado. E a gente vê uma alteração dessa magnitude acontecer no Brasil. Então, eu não desconsidero por completo essa possibilidade. Eu acredito que isso ainda tem espaço para acontecer. Mas, respondendo ao final da sua pergunta, Canhato, essas mudanças elas estão sendo propostas e debatidas com atraso, sim. Não há nada de novo no que está acontecendo no Brasil. Isso que está acontecendo hoje, essa semana, que aconteceu semana passada e vai acontecer semana que vem, ela é fruto de um processo que acontece já há muito tempo. E todas as oportunidades que a oposição teve para tratar a sério desses problemas, parece que ela foi acreditando no canto da sereia, ela foi acreditando em promessas vazias, embarcou na candidatura de Davi Alcolumbre, embarcou na candidatura à presidência da Câmara de Diogo Mota, e aí ficou assistindo até que coisas bizarras vão acontecendo. A prisão domiciliar de Jair Bolsonaro decidida por um único ministro da Corte, isso não tem nada a ver com a opinião que se tenha sobre Jair Bolsonaro, mas um único ministro da Corte se sentir numa posição suficientemente poderosa para mandar para a cadeia um ex-presidente da República é uma aberração. E lembro aqui, o presidente Lula, quando foi preso porque a sua sentença foi confirmada em todas as instâncias. Aí sim ele foi preso. Não é nada do que temos hoje. Então, esse absurdo precisaria ter sido contido antes. Não foi. Agora, o processo de correção será mais incerto
e mais turbulento. É isso que a gente vai ver daqui para diante. Pois é, a gente vai trazer uma outra informação. Dávila, você pediu a palavra? Você quer fazer um encerramento, fazer um último complemento em relação a essa discussão? Não, só um ponto aí, né, Beraldo? Sim, foi votado rápido a matéria da reforma tributária, mas ficou meses nas comissões e foi lá que ela foi dilacerada pelas pressões do lobby, que alteraram todas as alíquotas até em votação. Então é o que vai acontecer, ou seja, esses meses que passam é que é sempre o perigo das cascas de banana, como nós vimos na reforma tributária.